Bom, vamos tentar manter o webinar no ar. Então, só retomando no nosso primeiro passo, né, a gente está buscando por uma mentalidade, uma atitude, um comportamento das pessoas. E a gente traçou um cenário, né, para isso, que é todas as perguntas que a gente formulou aqui: qual é o problema, quem tem o problema, onde o problema ocorre, quando o problema ocorre, porque é um problema. Parou de dar a interferência aqui, vamos ver se funciona. E o que a gente espera encontrar? A gente espera encontrar, então, uma evidência, né? Uma evidência de que esse problema ocorre. Não necessariamente a gente precisa escutar da boca do nosso cliente que, sim, esse é um problema extremamente sério para mim. Mas a gente vai entender se o problema é sério o suficiente desde que essa pessoa tome alguma atitude em relação a esse problema. E é essa atitude, né, esse comportamento que a gente espera, essa mentalidade das pessoas em relação a esse problema, que a gente espera ver num número maior possível de entrevistados. Mas essa entrevista não se resume a validar as nossas hipóteses. A gente precisa aproveitar essas entrevistas exploratórias para aprender mais sobre os nossos clientes, porque nessa etapa inicial do nosso trabalho, né, do trabalho de exploração para entendimento do problema, validação das hipóteses, sim, é o nosso primeiro ponto. Se eu não validar as hipóteses, ou seja, se eu não encontrar nenhum tipo de reação concreta, né, nenhum tipo de reação, nenhum tipo de busca, nada que justifique eu acreditar que a pessoa realmente considere aquele problema como relevante, eu posso mudar o meu projeto. Mas eu também, nessas entrevistas, consigo buscar o quê? Primeiro, como a gente falou, validar as hipóteses. Segundo, conhecimentos. Eu vou conhecer mais sobre o comportamento dos meus clientes, eu vou conhecer mais sobre como eles fazem as pesquisas, sobre o problema que ele enfrenta, sobre as soluções que existem no mercado, né? Sobre todas as outras questões que estão envolvidas, sobre o mundo dele, que a gente não conhece muito, sobre as dores, outras dores. Isso pode nos trazer, além de conhecimentos que vão ajudar no desenvolvimento do nosso produto. E para levar o nosso produto ao mercado, que são duas coisas um pouco distintas, mas semelhantes, porque a nossa proposição de valor no mundo de hoje não é simplesmente o que eu falo, mas é o que eu faço. Eu não posso falar uma coisa e entregar outra. No mundo de hoje isso não cabe mais. Né? A gente tem a internet que permite que qualquer cliente nosso fique sabendo se a nossa empresa fala ou não fala a verdade sobre os nossos serviços. Mas a gente busca também insights que podem nos orientar para um outro caminho, que podem nos mostrar novas oportunidades de negócio que a gente não estava percebendo, porque nós tínhamos fixado um determinado problema que a gente julgava mais relevante, mas de repente, nas nossas conversas, a gente percebe um outro caminho para oferecer uma solução ainda mais rentável, ainda mais importante para a vida do nosso cliente. Então, os insights. Então, a gente busca, primeiro, validar as nossas hipóteses, depois, conhecimento sobre a vida, sobre os processos de decisão, sobre os problemas, sobre os desejos, sobre tudo do mundo do nosso segmento de cliente, do nosso potencial cliente, e também insights sobre outras oportunidades de negócio. Então, o primeiro passo, né, para isso, quando a gente vai entrevistar alguém, é preparar os scripts. Nós não estamos falando aqui de entrevistas estruturadas, e sim de entrevistas exploratórias ou entrevistas em profundidade, que nós vamos, na verdade, fazer perguntas abertas para que o nosso cliente comece a falar um pouco mais sobre a experiência dele em relação àquele problema específico que a gente inicialmente mapeou ou nossa intuição nos disse que ele era relevante. Então a gente precisa de um script para agendar, eu preciso agendar essas entrevistas, porque nós não vamos falar com qualquer pessoa, como a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos que falar com as pessoas corretas, com as pessoas que nós inicialmente acreditamos que sejam aquelas pessoas com o perfil correto para utilizar a nossa solução. Depois a gente tem que fazer um script para abrir a nossa entrevista e também uma forma de agradecer no final, um e-mail de agradecimento para mandar, um e-mail de follow-up, quer dizer, nós temos que preparar
esse material todo a priori, de antemão, para que essas entrevistas corram da melhor forma possível. Depois eu tenho que definir os recursos que eu vou utilizar nessas entrevistas e também os materiais de apoio que eu vou precisar. As entrevistas podem ser presenciais, ou podem ser por telefone, ou podem ser por Skype, elas então vão requerer recursos diferentes. Eu vou sozinho para essa entrevista ou vou levar alguém para me auxiliar? É legal levar, se você conseguir fazer uma entrevista em 2 pessoas, ela é interessante, porque enquanto você entrevista, o seu colega que está ao seu lado, o seu companheiro, o seu cofundador, ele pode estar observando as reações do cliente enquanto você pergunta e percebendo mais do que você talvez, porque você está concentrado, prestando atenção no que ele está dizendo, quais são as reações dele, os seus questionamentos, os seus aprofundamentos, se o que ele fala realmente reflete o que ele está sentindo, né? Às vezes a gente não tem tanta percepção, tanta capacidade de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A gente também, como eu falei um pouquinho para trás, a gente deve selecionar esses candidatos. Os candidatos à nossa entrevista não devem ser... quando a gente participa do Startup Weekend, como a gente participa de um esqueci o nome desse outro, que aqui no Brasil acho que só teve uma vez em São Paulo, mas que é do pessoal do Lean Startup mesmo, do Lean Startup Machine, que a busca por validação. Você sai na rua, encontra as pessoas, conversa com as pessoas, isso é válido para as pessoas como aprendizado da forma de como você vai fazer. Né? O Startup Weekend tem essa característica, você não sai de lá com um problema validado de verdade, você sai de lá com um aprendizado sobre como fazer as validações do problema. Eventualmente, sim, você validou, mas você não se aprofundou necessariamente nos problemas do seu cliente, não adquiriu novos conhecimentos relevantes que podem te auxiliar no desenvolvimento do seu produto, da sua solução, nem para colocar esse produto, esse serviço no mercado. Então, a gente precisa definir esse perfil com clareza, mapear na nossa rede de contatos, porque isso é interessante, né? A gente sabe que todos nós, de alguma maneira, estamos ligados com 6 graus de separação. Isso significa que em 6 pessoas você chega em qualquer pessoa do nosso planeta. 7 bilhões de pessoas, se eu não me engano, o número atual. Então, a gente consegue se conectar com 7 bilhões de pessoas com apenas 6 graus de separação. Significa que, provavelmente, na sua rede, ou na rede do seu amigo, ou do amigo do seu amigo, você vai conseguir encontrar todas as pessoas que você precisa com o perfil que você precisa. E aí é interessante que você seja introduzido, apresentado por essas pessoas, porque isso deixa, né, o seu candidato à entrevista muito mais aberto a te receber, a te ceder esse tempo, né, e passar para você os conhecimentos sobre a vida dele, abrir a vida dele para você, para que você compreenda melhor os problemas e sinta o que nós estamos buscando, a empatia, né? Nos colocar na posição do nosso cliente para que a gente possa, então, desenvolver uma solução que seja adequada, atrativa para esse cliente. Por fim, a gente precisa agendar essas entrevistas, né? Minha sugestão, então, se o seu amigo te apresentou, você enviar um e-mail dizendo, olha, fulano de tal disse, o seu amigo primeiro mandar um e-mail, né, assim, apresentando, e você mandar um e-mail depois solicitando que vai entrar em contato, explicando o propósito do que você vai fazer e como vai ser essa dinâmica. Nós vamos fazer uma entrevista, ela vai ser por Skype, ela vai durar 15 minutos ou meia hora, né? Depois entra em contato, agenda essa conversa com as pessoas. É importante, então, a gente lembrar que sempre que possível a gente fazer essa entrevista pessoalmente para eu poder olhar no olho e verificar se o que a pessoa está dizendo é de fato o que ela está pensando naquele momento. A gente consegue enganar as pessoas com as palavras, mas não necessariamente com os nossos gestos. E se a gente não puder fazer isso, eu recomendo o uso do Skype com uma webcam para você poder ver a pessoa. O Skype também tem uma facilidade porque é fácil você gravar essas conversas. Então eu recomendo o uso do Skype para esses casos. Mas sempre que possível, vá até o seu cliente, vá até o seu potencial cliente, converse com ele pessoalmente, porque essa sempre é uma maneira mais interessante de entrar em contato, mesmo porque você pode ir no lugar que ele está trabalhando, se a sua solução for direcionada
para uma solução B2B, por exemplo, isso pode ser muito interessante. Você pode ver ele usando uma solução alternativa à sua, isso pode ajudar bastante no entendimento do problema que você quer resolver. Bom, nessas entrevistas, é importante, primeiro passo, a gente estabelecer o que a gente chama de rapport, a conexão com essa pessoa. A gente tem que buscar. Algumas pessoas fazem isso com facilidade, outras têm mais dificuldade, mas tenta estabelecer uma conexão, não necessariamente já indo direto ao ponto, conversando, puxa uma conversa sobre outras coisas, fale um pouco do trabalho, estabeleça alguma coisa em comum que você tenha, que você possa compartilhar, que te ajude a estabelecer essa relação. Se você vai gravar, que eu recomendo que grave, solicite sempre autorização. Explique que essa gravação não vai ser utilizada para nenhum fim que não seja internamente nas suas pesquisas, mas solicite sempre. Tente sempre, então, manter atento e concentrado. Se você está levando um celular, desligue o celular. Se você for usar o celular para gravar a conversa, ponha no modo avião para que nada te distraia e faça com que você perca essa conexão olho no olho, porque toda vez que você perder a conexão olho no olho, há um grande risco do rapport, você perder esse rapport, que a gente chama, essa conexão, e ela atrapalhar o resultado. Então, evite também, nesse sentido, interromper o entrevistado. Você não foi lá para falar, você foi lá para ouvir. Então, se ele está conversando, ele está contando uma história, e nessa história aparece um ponto que você fala, nossa, esse ponto é interessante, eu quero me aprofundar nele. Não interrompa ele enquanto ele estiver falando. Anote isso, porque muitas vezes, durante a fala dele mesmo, sem que ele não seja, se você não interrompê-lo, ele pode tomar esse ponto, E se no final ele não tomou esse ponto, não retomou esse ponto, você pode voltar nesse ponto. Falar, então, você comentou que quando você se deparou com o problema, você foi no Google. Você lembra a palavra-chave que você buscou na pesquisa? Ah, lembro. Ah, e você lembra também quais foram os resultados que apareceram na sua pesquisa? Então, anote as suas dúvidas ao longo das entrevistas e evite interromper o entrevistado, porque, na verdade, a gente tem que deixar ele contar a história dele, deixar ele contar os problemas dele com profundidade. Nesse período, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, se aprofunde ao máximo que você conseguir. Tente aproveitar ao máximo o tempo do seu cliente e ouça sempre com atenção. Muitas vezes essas conversas se estendem por mais do que 20, 30 minutos, porque essa pessoa ela quer falar sobre a experiência dela e ela pode enriquecer bastante. Essas pesquisas, essas entrevistas em profundidade, feitas com perguntas abertas, não vão gerar informações que a gente possa depois tabular, no sentido de que eu vou somar, dividir, e vou ter um percentual de tal ou qual coisa. Isso eu tenho que deixar bem claro. Mas é legal que a gente sempre grave isso, porque nós vamos, no nosso próximo passo, no quarto passo, ter que organizar essas informações. E a gente tem que organizá-las de uma maneira clara. Primeiro passo, eu tenho uma série de questões que eu estabeleci a priori. Qual o problema que essa pessoa tem? Onde esse problema acontece? Se tudo que para mim é relevante, qual a dor dela, o tamanho da dor dela, quais são os ganhos que ela tem se ela resolver esse problema? É uma série de questões que a gente pode elencar numa coluna, por exemplo, de um Excel, e a gente deixar isso como um suporte para que a gente vá colando ali trechos das entrevistas que nós gravamos. Então, o primeiro passo, depois de fazer as entrevistas, faça anotações, anote os insights que você teve, que não estão escritos, 5 minutos você faz isso, só para ter ali mais um material de suporte organizado sobre aquela entrevista, coloque as suas observações sobre aquela entrevista, mas transcreva essas entrevistas. A transcrição das entrevistas pode ser feita você, dá um trabalhão, ou você pode mandar para alguma empresa especializada. Eu tenho algumas aqui que eu já pesquisei, mas você pode mandar por e-mail o arquivo de áudio e eles te devolvem num Word, em algo editável que você pode depois copiar e colar essas informações. Então, você vai pegar essas informações, essas entrevistas transcritas e vai rever elas
e vai buscar na fala das pessoas os pontos que coincidem com aquelas informações que você gostaria de saber, né? Quando ele começa a falar da dor que ele sente, como é que ele começa a falar do ganho, quando ele descreve o problema, é a reação que ele tem ao problema, todas as informações que você depois pode colar nesse quadro. E a gente tem que buscar por padrões, né? Por que buscar por padrões? Porque quando a gente encontra um conjunto de pessoas que o problema afeta da mesma maneira ou de maneira parecida, que a dor é próxima, que a forma de resolver o problema é parecida, nós encontramos de alguma forma um segmento de cliente com o qual a gente pode trabalhar. Esses padrões são estabelecidos não com um conjunto muito grande de entrevistas. De 5 a 7 entrevistas, às vezes, é o suficiente para você chegar num padrão, porque você vai começar a ver se repetirem coisas. O que pode acontecer, eventualmente, é que você vai encontrar na sua busca um conjunto de mais de um segmento de clientes. Aí, por exemplo, 3 segmentos de clientes. Eu fiz 5 entrevistas, dessas 5, 3 parecem uma coisa, 2 parecem outra. Daí eu continuo, chego em 5 de uma, 3 na outra e 1 do outro tipo. Aí eu continuo, consigo 5, 5, 5, eu tenho 3 perfis, mas eu fiz 15 entrevistas, eu posso fazer 30 entrevistas. Aí não tem não há um limite a priori que a gente possa dizer, você precisa fazer tantas entrevistas. Se você tiver um único segmento que se comporta mais ou menos homogeneamente da mesma maneira, você vai fazer um conjunto pequeno de entrevistas, mas se você começar a encontrar nas suas entrevistas comportamentos que fogem, né, de um comportamento inicial que você mapeou e que podem vir a ser um outro segmento, você tem que continuar até verificar se esse é ou não um outro segmento ou apenas um ponto fora da curva na sua amostra, né? Por fim, a gente precisa, não dá para a gente atender todos os segmentos, eventualmente a gente chegou em 3 segmentos. Aí eu preciso definir qual eu vou priorizar para me aprofundar. Então, eu posso me aprofundar, por exemplo, né, aqui essas orientações sobre a priorização dos segmentos de clientes é do livro Running Lean, do Ash Maurya. A gente fala um pouquinho dela nesse último post, mas não explico muita coisa. Mas é basicamente assim, eu posso priorizar pelo nível de dor. Os clientes que mais precisam da minha solução, eles sentem maior dor. Eles podem ser um adotante inicial com potencial para começar a utilizar. Eu posso priorizar aqueles clientes que eu tenho facilidade de acesso, que eu consigo chegar mais facilmente, que eu não preciso de uma ponte muito grande ou que eu não vou ter muita dificuldade de encontrar numa estratégia de marketing, por exemplo. Eu posso também priorizar se, de repente, o nível de dor não for tão distinto e a facilidade de acesso não for tão complicada, mas eu posso priorizar, por exemplo, um segmento cuja solução pode me dar uma margem maior, né? Estabeleço por aí. Eu posso priorizar também, eu tenho 3 segmentos, um segmento tem um tamanho maior, eu posso priorizar por esse segmento, mesmo que eu não tenha uma margem tão grande, mas eu vou ter uma demanda bem maior e, portanto, eu tenho um potencial de faturamento maior por conta disso. E, por fim, também é importante, né? Como eu tenho que construir uma solução que seja atrativa e ela tem que ser factível, eu preciso conseguir construir isso, eu posso escolher também um segmento que eu tenho mais facilidade para desenvolver a solução, que eu tenho as competências para desenvolver a solução, que eu tenho os recursos para desenvolver essa solução. Ok? Nosso 5º e último passo seria analisar essas informações. Né? Então, por exemplo, eu fiz esse quadro no Excel, que eu vou ter no cabeçalho os pontos, e eu vou colar os trechos das entrevistas, né? E vou pegar informações socioeconômicas dessa pessoa, vou juntar com essas informações que eu consegui na entrevista, e vou formatar a partir daí um determinado perfil. Daí, por exemplo, eu posso organizar essas informações em ordem decrescente do nível de dor que eu avaliei. Porque assim, isso não é o objetivo. Né? Você não vai fazer uma escala e a pessoa vai marcar. Qual o tamanho da sua dor? Você vai criar condições a partir da sua inteligência, você precisa ser inteligente, para conseguir estabelecer qual o nível de dor que a pessoa tem com relação àquele problema. Para que você possa, por exemplo, ordenando isso, perceber
que aquele conjunto que tem algumas características em comum tem um nível de dor maior, então, portanto, eles podem ser os segmentos que eu posso atender prioritariamente. No workshop, gente, nós vamos tratar um pouco melhor isso, porque isso é difícil de passar falando, né? A experiência dessas entrevistas é que vai te mostrar como é que você vai encontrar esses padrões. Assim, não é muito, nem com exemplos é simples de fazer, né? E eu não gosto muito dos exemplos porque eles acabam enviesando um pouco o nosso pensamento, mas a gente pode, no workshop eu posso trazer coisas com mais exemplos. Aqui a nossa ideia é te passar um pouquinho, um passo a passo, de como fazer. Esses segmentos, né? Esses segmentos que a gente encontrou padrões vão ser nossas personas, as marketing personas, as personas que nós vamos construir, que são o quê? Personagens fictícios que representam os nossos clientes ideais. Né? Eles são desenhados com aqueles dados demográficos, comportamento, perfil, motivações, preocupações, ou seja, com as informações que nós colhemos nessas entrevistas. Né? A gente agrupa essas informações, né, com foco naqueles padrões que a gente encontrou quando a gente organizou essas informações. E a gente precisa do background, né, detalhes sobre as responsabilidades dessa pessoa, informações sobre a empresa, informações sobre a formação acadêmica e hobby, sexo, faixa etária, renda, onde reside, e outras características e observações que podem influenciar na nossa solução. Né? Então, nós não precisamos de um conjunto gigante de dados, mas se a gente conseguir correlacionar, por exemplo, sexo, idade, lugar onde a pessoa mora, com aquele tipo de problema, e que aquilo lá tem, aquele perfil específico tem uma dor grande, eu consigo ter um nicho a partir de onde eu possa começar a trabalhar. A persona ela vai servir para o desenvolvimento da nossa solução e para colocar essa solução no mercado. Porque quando eu for comunicar com essa pessoa, né, embora ela não seja um indivíduo, ela é uma persona que representa um conjunto de indivíduos com características semelhantes, essa persona vai nos auxiliar a passar a nossa proposta de valor, a nossa proposição de valor, vai auxiliar a nossa construção de conteúdos, a nossa estratégia de SEO e tudo mais que a gente for utilizar no marketing digital para chegar a essas pessoas. Então, quais os objetivos dos nossos clientes? Né? Qual o objetivo principal? Qual o objetivo secundário? Que desafios eles enfrentam? Né? E como a gente pode ajudar essa pessoa? Né? A gente pode incluir numa ficha, né, numa persona dessa, as citações, as preocupações frequentes, tudo que nós capturamos nas entrevistas. Então, a gente não constrói personas, muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Ah, eu sou de vendas, eu sou de marketing, eu conheço o meu cliente. Então, com base no que a gente pensa, a gente constrói essas personas. A maioria das personas de marketing são construídas assim, pelo que a gente pensa. Nós estamos falando o seguinte, não é o que eu penso, é o que eu encontrei nas entrevistas. Né? E a gente vai construir com base nisso uma mensagem de marketing e um pitch de vendas, né, para essa pessoa. Então, para a gente ter uma proposta de valor concreta, real, a gente precisa contribuir ou para a maximização dos ganhos do nosso cliente ou para a minimização dos sofrimentos dele. Com base nisso, nós vamos ter uma etapa importante, né, da construção empática sobre o ambiente que esse nosso cliente vive, sobre o mundo dele, os problemas dele, e vamos ter base para formular a nossa proposição de valor. Né? A gente vai usar o Value Proposition Canvas para estruturar, a partir desse conhecimento que a gente adquiriu em campo, na validação do nosso problema, já uma primeira aproximação da nossa proposição de valor, que a gente pode depois validar ela também, sem necessariamente ter desenvolvido a nossa solução. Aí a gente já entra no campo do Lean Startup, a gente já entra no campo do design centrado no cliente, que são outros webinars que a gente já preparou. Esse webinar é um pouco mais rápido do que os outros. Eu vou agora abrir para perguntas, mas a ideia é que a gente vá poder esclarecer mais e trabalhar mais os problemas reais de vocês no workshop, ok? Então, vocês têm duas maneiras de fazer isso. Acho que levantando a mão e pelo chat.
Então, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. O Alex tem uma pergunta interessante sobre desejos, né? Eu estava conversando ontem em sala no curso de modelagem de negócios inovadores que a gente dá na Unicamp sobre isso. Né, o campo dos desejos é um campo interessante porque o desejo eu posso criar, né? Não necessariamente eu estabeleço, mas perceba, Alex, o desejo de ter a sua solução, não necessariamente um desejo que se constrói com base no nada, né? Eu preciso calçar um tênis, mas eu posso ter o desejo de ter um tênis XYZ. Eu preciso me locomover, mas eu posso ter o desejo de ter uma BMW. Eu preciso falar ao telefone. Eu posso ter o meu Windows Phone pé duro, ou eu posso ter um telefone, um iPhone 6, por exemplo. E aí é uma questão de desejar uma solução diferente, uma solução que envolva outras coisas. Pensa o seguinte, se você conseguir criar uma solução em que as pessoas desejem, as suas margens vão aumentar muito. Isso é bem interessante, né? Mas, de maneira geral, para que as pessoas comecem a consumir, né, elas têm que encontrar um motivo para isso, né? Pelo menos os adotantes iniciais. Então, dependendo da inovação que você criou, se ela viraliza, por exemplo, uma parte das pessoas vai usar porque as outras usam. E aí você cria um desejo das pessoas terem aquele produto, aquele serviço, mas eu não consigo ver muito um produto nascendo com base no desejo, simplesmente. Ok, Alex, mas eu realmente não consigo te responder essa pergunta com clareza. Eu já fiz várias reflexões a respeito disso, e eu vejo o campo dos desejos muito ligado à construção de uma marca, à construção de um status que vem com o tempo e não que nasce automaticamente na criação de uma nova solução. Isso. Daí a gente tem, né, tem um post que a gente fala que tem 4 tipos de startup. A gente tem startup Candy, startup Vitamin, startup Painkiller e a startup Addictive Painkiller. Então, o Candy é legal de ter, né? Super, é legal de ter, mas ele não resolve um problema concreto real. A Vitamin, né, ela ajuda a você, né, é uma solução que te ajuda, por exemplo, soluções ligadas à produtividade, um aplicativo que te ajuda a controlar uma lista, a fazer uma lista de tarefas, elas resolvem, elas não resolvem o problema, elas te ajudam a resolver, mas elas não resolvem o problema claramente, né? Elas são uma vitamina. E aí tem as soluções must-have, que são essas que a gente chama de painkiller, né? Puxa, eu preciso ter isso. Eu preciso ter um smartphone hoje dentro da minha lógica, do meu trabalho. Né? Se pensar 10 anos atrás, as pessoas não tinham smartphone, mas hoje você cria um ambiente em que ter o smartphone passa a ser uma necessidade. Né? Podia ser, há uns anos atrás, um luxo, um desejo, mas hoje passa a ser uma necessidade. Mas é uma solução que você precisa ter. Você precisa ter um calendário na sua mão que seja integrado com os outros, porque sua vida vai ficando mais corrida e você vai tendo mais necessidades. E o Addictive Painkiller é aquele, se você conseguir esse modelo de negócio, né, que é uma solução, que a hora que você tira da pessoa, ela volta a ter o problema, é o ideal, porque aí ela fica presa na sua solução e paga ela recorrentemente. Isso, as pessoas não precisavam twittar, agora elas precisam. Agora tem o Snapchat também, tem outras redes que vão surgindo. Alguém mais tem alguma pergunta? Alex, espero ter respondido, pelo menos minimamente, a sua questão. Essa é uma questão difícil. Bom, nós tivemos 28, quase 30 pessoas inscritas no webinar, temos só apenas 4 online. Então, o webinar foi gravado,
não inteiro, de novo eu esqueci de colocar para gravar no começo. Então cortou uma parte, por isso que eu tive que voltar aquele comecinho, né? Ficou passou meio batido ali, que eu esqueci de apertar o botão de gravação. Eu peço desculpas para quem for assistir, vai começar no meio, assim, no meio não, mas depois eu ter começado a conversa. Nós vamos ter a oportunidade depois de falar mais no workshop. Nós estamos também estruturando um e-book que vai com base nesses 5 passos. E nós vamos abrir também sessões para que vocês possam esclarecer dúvidas individualmente, né? Eu estou preparando isso. Então, eu agradeço a audiência de todos. Espero ter sido claro o suficiente aqui para auxiliar vocês nesse primeiro passo, nesse marco zero importantíssimo da validação do problema. E dúvidas, esclarecimentos, a gente volta a se falar na semana que vem. E, se mantendo algum tipo de dúvida, a gente vai fazer uma mentoria rápida de 15 minutos com quem desejar. Quem tem assistido o webinar, tem participado do workshop, vai ter acesso a uma mentoria. Então, a gente pode depois conversar pessoalmente. Eu agradeço mais uma vez e desejo a todos uma excelente noite.